Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É um prazer poder chegar na tua casa, tá? Vamos lá. Nessa semana, a gente vai fazer correção de algumas atividades porque a gente está finalizando o capítulo. Prestem atenção e tirem as suas dúvidas. Vamos lá, então? Primeiro, a gente vai fazer as correções lá na plataforma do Positivo On. Primeira questão falava a respeito da importância da água e o impacto se essa água não existisse. Aí a gente tinha lá, beber, tomar banho, regar plantas, lavar louças e roupas, tudo bem? Tem uma pergunta dessa na apostila, completem aí fazendo favor. Então a resposta correta era a letra A. Próxima questão, falava da estação de tratamento de águas, ETAs, né? Comigo. Número 1 corresponde à bacia de tranquilização, número 2 aos floculadores, número 3 a um decantador, número 4 aos filtradores, correto? Então, a pergunta ela fazia referência e queria saber qual era a opção correta. A questão correta é a letra B, então o número 2 corresponde ao processo de floculação, onde a sujeira, correto? Ela vai acumulando e formando flocos e aí ela se torna pesada e afunda. Então eu coloco geralmente uma substância chamada sulfato de alumínio para que essa sujeira que chega lá na estação de tratamento, ela se aglomere e forma grandes flocos. Tudo bem? Compacta a sujeira para começar o processo de limpeza da água. Próxima questão. Fala sobre a questão do chorume. Questão incorreta do chorume, né, gente? Não causa grande impacto ambiental, visto que é encontrado com frequência em vários lixões. Então, aquele líquido do processo da decomposição do lixo, ele polui o solo e pode poluir o lençol freático, causando a contaminação da água. Próxima questão. Sobre o óleo de cozinha e o estudo de reciclagem marca as opções corretas. Então, o que é correta com relação ao óleo de cozinha? Eu posso utilizar para fazer sabão? Sim, tem muita gente que vê aí vós, mães, utilizando o óleo que sobra lá das casas para fazer sabão, isso é importante. Pode poluir rios? Sim. Pode entupir caixas de gordura lá na pia da cozinha? Sim, né? Então, às vezes a gente vai jogando muito alimento que tem óleo, vai chegar um tempo que entope a pia. Então, isso causa aí um entupimento nas caixas de gordura das nossas casas. Não é um poluente? Ai, já começa falsa essa questão aí, né, professora? É um poluente, sim, dependendo da quantidade e da onde que é descartado esse óleo. Próxima questão, tá falando sobre a coleta seletiva. Então, a gente tem aí, gente, a questão da presença em alguns locais, deveriam ser mais, né, de receptores de lixo, tá? De uma maneira individualizada, né? O vermelho serve para recolher papel, o amarelo metal, o vermelho plástico, o amarelo metal, o azul papel, o verde vidro e aqui o marrom que é a matéria orgânica. Tudo bem? Restos de comida, tá? Matéria orgânica. A resposta correta é a letra C. A lixeira verde, ela é para o recolhimento de vidro. Próxima questão. Ah, acabou? Agora a gente vai para a correção das atividades lá da apostila, página 29 e 30. Primeira questão, antes da gente entrar nesse processo, na última aula a professora falou bem rapidinho da questão dos 5 R's. Preste atenção, 5 R's. Vamos lá, o que significa esses 5 R's? Comigo, ó. Para que a gente possa poluir menos o ambiente, a gente tem algumas ações que a gente pode minimizar o impacto ambiental. Vamos lá, quais são essas ações? Repensar, reaproveitar, reciclar, recusar e reduzir. Quando a professora perguntar para vocês quais são os 5 R's que diminuem a questão do impacto ambiental, são esses 5 R's. Vamos lá? Reduzir, né? Eu vou diminuir a produção de lixo, seja na minha casa, seja no local onde eu trabalho, tudo bem? Reaproveitando materiais. Repensar, será que eu preciso, né, comprar, por exemplo, isopor para fazer um trabalho? Eu posso utilizar outro material menos poluente para o ambiente? Então, essa questão de repensar o impacto ambiental que os produtos que eu utilizo na minha casa ou até mesmo na escola é importante, porque diminui a poluição do meio ambiente. Professora, sou só eu, né? Tem muitas pessoas no mundo, cada um tem que fazer a sua parte, tá?
reaproveitar aquilo que foi utilizado. Às vezes lá em casa a gente tem algum material que eu posso reutilizá-lo de uma maneira diferente, né? Uma calça que eu posso cortar para fazer um short ou customizar alguma roupa. Isso é importante, deixá-la nova com uma nova característica, tá? E eu posso fazer isso para vários outros materiais. Reciclar, gente, quando a gente fala de reciclagem, parece que tudo é reciclar. E na verdade, reciclar, ele tem um conceito muito diferente do que muitas vezes a gente utiliza, tá? Então vamos lá, reciclar é quando eu pego um material e transformo em um novo, mas tendo um processo industrial envolvido aí. Muitas vezes, em grandes locais que utilizam produtos de agrotóxico para a planta, aqueles galões, muitas vezes eles são recolhidos, eles têm que ser recolhidos e utilizados para fazer um outro material, por exemplo, para produzir um tipo especial de cano. Então, eu estou transformando algo industrialmente. Isso é reciclagem, isso é fundamentalmente o conceito ideal de reciclagem. Aí, quando eu pego lá, professora, e utilizo um monte de materiais na minha casa, geralmente esse processo é chamado de reutilização, certo? Aí eu tenho recusar, não vou comprar. Às vezes eu tenho lá no mercado o queijo ou o presunto que vem numa embalagem de isopor. Aí você fala assim, não, eu vou pedir para que ele coloque para mim em um material diferente. Nossa, isopor demora bastante tempo para sair do ambiente, né, professor? Então eu posso comprar um outro produto? Pode, então você recusa um e compra outro que agride menos o meio ambiente, tá? Importante. Vamos lá para os processos de separação de mistura? Aqui ela lá na página 29 e 30 de vocês, tá? Peguem e anotem na apostila, tudo bem? As respostas. Primeira questão. Indique o método de separação mais adequado para serem obtidos todos os componentes das seguintes misturas. Primeira questão. Areia e água. Como que eu separo, professora, a areia da água? O processo, gente, ele é conhecido como decantação. Eu posso utilizar também o processo de filtração simples. Vamos ver? Decantação ou filtração simples. Olha o processo. Tudo bem? Eu deixo o meu material se decompor no fundo do recipiente, isso é um processo de decantação, e aí eu vou lá e separo o material sólido do líquido, filtração simples. Próximo. Como é que eu separo sal de cozinha e água? Tudo bem? Pode ser dois processos, gente. Se eu tiver lá na minha casa, eu deixo evaporar. Porém, se eu tiver em um laboratório e quero separar de uma maneira totalmente eficiente, eu utilizo um processo chamado de destilação simples. E aí, qual é o equipamento que eu utilizo? Eu utilizo o meu destilador, correto? Então, eu tenho aqui a água com sal e eu aqueço essa substância, né? Essa mistura, desculpa. Aí vai passar pelo condensador, a água vai cair nesse recipiente totalmente pura e o sal vai ficar nesse primeiro recipiente. Então, vou separar totalmente as duas substâncias. Próximo. Opa! Vai lá comigo. A água, olha como vai complicando, vê se você vai conseguindo entender, Eu tenho água, sal dissolvido nessa água e areia. E agora, professora, como é que eu separo? Vamos complicar um pouquinho? Então, quais são os processos? Filtração ou decantação, que são esses dois primeiros, e o processo de destilação simples. Então, primeiro, eu tenho, né, gente, areia com sal dissolvido. Eu vou colocar a água. Então, eu consigo fazer o processo de decantação, separo a areia da água, depois o processo de filtração simples, separo os dois componentes, porém, a minha água vai estar com sal ainda. Então, o que eu vou fazer para poder separar a água do sal? Processo de destilação simples. Óleo e água. Professora, óleo e água, como que eu separo? Lembra lá como é que se chama o processo, o funil de separação? Olha lá comigo, Eu deixo o óleo e a água descansarem, repousarem por um momento. A água mais densa, né, gente, fica abaixo do óleo. Aí no meu funil de separação tem uma torneirinha, abro a torneirinha, a água vai para o meu recipiente e o óleo ele vai ficar totalmente separado da água. Por que é decantação? Porque primeiro eu espero as duas substâncias repousarem durante um momento para ficar totalmente separada. Tudo bem?
Só que é decantação de líquido por líquido. Nesse caso, a decantação é líquido com sólido. Próxima questão. Como é que eu separo, professora? Óleo, sal de cozinha e água. Olha a resposta. Primeiro, processo de decantação. Vamos conseguindo memorizar esses processos, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, o processo de decantação e depois o processo de destilação, né? Sempre que eu tenho sal de cozinha e água para separar, ou é evaporação ou é a questão da destilação, tudo bem? Agora, eu separo, né, o óleo da água em si, do sal que praticamente não aparece. Aí o meu processo de decantação deixa os dois repousarem e logo em seguida eu vejo o óleo que é menos denso sob, né, a água que é mais densa. Próxima questão. 2. Em relação a um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido, responda. Primeira questão. Quantas fases tem a mistura? Lembra da questão de fases? Quantas fases tem a mistura? Indique cada uma delas. Vamos lá? A mistura apresenta duas fases. Por quê, professora? A água com açúcar, praticamente você não consegue distinguir onde começa a água e onde começa o açúcar, tá? Se tiver totalmente diluído. E aí, o óleo eu consigo ver muito bem separado, né, gente? Então, ó, dá uma olhadinha nessa imagem. Se eu colocar um pouquinho de água, aqui a gente consegue, de açúcar na água, a gente não consegue diferenciar onde começa um e termina outro. Próximo. Como é possível separar os componentes dessa mistura? Vamos lá? Eu faço o processo de decantação, evaporação ou destilação simples. Professora, mas o que é correto? Evaporação ou destilação simples? Se for num ambiente natural, provavelmente evaporação, né, gente? A gente não tem um destilador na nossa casa para fazer. Mas aí você vê a opção que o exercício traz para vocês, certo? Aí a gente tem um processo aqui, o destilador. Próxima questão. Uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo é o café. Você toma café? Seus pais tomam café? Gostam? Ou não gostam muito? Vamos lá. No Brasil, o mais popular é o café expresso e o café coado, aquele que a gente faz na nossa casa. A diferença deles é o modo de preparação. Sobre o café coado, certo? Responda, além da extração, quero que vocês prestem atenção. Extração, coloquei o meu pó de café lá na minha água. O que vai acontecer? O sabor do café vai passar para a água. Esse processo aí, onde eu vou estar extraindo o aroma, o gosto da substância que eu estou utilizando, é chamado de extração. Posso fazer isso, né? No caso aqui do exercício é o café, mas eu posso fazer isso com o chá também. E aí, além da extração, dissolução dos componentes solúveis do café na água quente, qual é o método de separação que permite a sua preparação? Então, eu tenho o processo de filtração. Ai, professora, fiz lá o meu café, porque ele está falando do café, né, gente? Fiz lá o meu café e como que eu vou separar a substância? Aí eu utilizo o processo de separação, que é a utilização de um filtro. Pode ser esse filtro de papel, mas tem gente que usa aquele filtro de pano que tem o mesmo efeito. Que outra bebida pode ser preparada como café? O chá, né? Faço lá o meu chá e eu extraio a essência da folha do chá para poder fazer a minha substância ou a minha bebida, pode ser quente ou fria, tá? Próxima questão. Diz uma lenda chinesa que no ano de 2237 a.C., o imperador chinês chamado Shen Nung descansava sobre uma árvore, olha lá, ó, ele descansava sobre uma árvore e de repente, gente, começou a cair lá na água fervente dele umas folhinhas, certo? Aí ele experimentou e aí ele falou assim, nossa, ficou bom esse negócio, né? Eu gostei de colocar o chazinho, essas folhas aqui na minha água quente e assim fala-se a lenda que deu origem ao chá. Certo? Essa é a lenda que se conta sobre a origem do chá. Nos dias de hoje, essa bebida é comumente preparada com folhas em saquinhos. A gente já compra pronto, né? Que processo ocorre quando o saquinho do chá é colocado na água quente? Responda essa, bem facinho. Vamos lá? Vamos lá? Ai, professora, é o processo de
extração. Muito bem, para quem acertou, parabéns! No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia, com reconhecimento dos métodos de separação de mistura. Que procedimento pode ser realizado para recuperar? Explico. Gente, as questões começam a ficar bem parecidas na sua apostila, então as dúvidas têm que ser sanadas, tudo bem? Então vamos lá, ó, como é que eu separo a água da areia? Filtração, correto? Como que eu separo a água do sal? Destilação simples. A nossa aula está quase acabando, correto? Nas próximas aulas a gente vai fazer essas atividades aqui. Se você ainda não fez, corra lá na sua apostila, começa a fazer. O meu tempo infelizmente acabou com vocês, desculpa, tá? Até a próxima, tchau! Faça as atividades lá na plataforma.